Para finalizar esse mini curso sobre a forma de Jordan, vamos aplicar tudo que nós aprendemos para explicitar soluções de sistemas de equações diferenciais ordinárias. Primeiro de tudo, o que é uma equação diferencial ordinária, que a gente costuma chamar também de EDO. É uma equação do seguinte tipo, yn, onde esse yn representa a enésima derivada de y, igual a uma função contínua que depende de y e de suas derivadas, tá? Então, em geral, é assim que se define um EDO. Um exemplo bem clássico, que mesmo que você ainda não as conheça, quando você for estudar, você certamente vai lidar com ela, é essa EDO aqui, y' de t igual a y de t, tá? Onde a é uma constante, pertence a R. Então, busca-se mostrar quem é a função y de t, que resolve isso aqui. Você vai aprender que a função y de t, que resolve isso aí, ela é dada por c e elevado a t, onde c pode variar nos reais, Para qualquer c aí real, isso aqui é solução dessa EDO de cima. Porque como é que você verifica que isso é solução? Por exemplo, você deriva esse lado, substituindo essa yt aqui, e vê que dá igual a esse lado aqui. Mas quando você deriva, esse a ele desce, daí você vai ter CA e elevado a t. Aqui vai ter C e elevado a t, e já tem o a. Então, realmente, isso aqui é solução da EDO de cima. Aí, esse tipo de solução, quando a gente deixa as constantes variando, a gente chama de solução geral da EDO. Só que nós também podemos ter problemas de valor inicial, tá? Que a gente costuma chamar de PVI. A gente também chama de problemas de valores de contorno, tá entendendo? Que é quando você dá uma restrição para esse C aqui. Ou seja, a EDO ela fica escrita assim, por exemplo, y' de t igual a AY de t e y, por exemplo, de 0 igual a y0. Pensando graficamente como é que funciona isso, quando você tem uma solução geral, essas constantes podem variar. Então, você imagina que quando você está falando de solução geral, você tem um monte de curvas, tá? Porque a depender desse C, ela vai variar. Só que quando eu falo de um problema de valor inicial, quando você dá essa restrição aqui, você está falando de uma curva específica, A curva que quando você passa por t igual a 0, quando você passa em t aqui na origem, ela é a curva que passa por y0. Digamos se y0 é aqui, então a solução que você está procurando é essa de azul. E aí, para esse caso de problema de valor inicial, a solução ela é única, tá? Quando você pede aqui que ela passe por y0, quando você tem t igual a 0, a solução ela é única. E da solução geral, você deriva quem é essa única solução. Você faz assim, como quando ela passa por 0, ela dá y0, então você pega e substitui t igual a 0 na solução de cima. Você vai conseguir c é elevado a 0, Então vai conseguir apenas c. Então o teu c tem que ser y0. Portanto, para esse PVI aqui de cima, a única solução que satisfaz essa condição inicial de y de 0 igual a 0 é y de t igual a y0 e elevado a t, tá? Aí agora vamos estender um pouquinho mais, vamos falar de um sistema de equações diferenciais ordinárias. Então imagina o seguinte sistema de EDOs, tá? Digamos que você tem y' de t igual a y de t mais a1n yn de t, aí aqui você vai ter y2' de t igual a a21 y1 de t mais a2n yn de t, E aí você vai tendo y3', y4', até chegar em yn' de t igual a an1 y1 de t mais a nn yn de t. E aí, para essas n variáveis y, supõe as seguintes condições iniciais. Isso igual a y01, y02, y0n. Tá, então isso aqui é um sistema de EDOs que tem n equações e n variáveis, tá?
Esses elementos A e J, eles são constantes, tá? São números, com I e J entre 1 e N. E aí eu gostaria de resolver esse sistema de EDOs, né? Descobrir uma solução. Então, qual é a ideia? Assim como quando você tem um sistema de equações, você transforma isso num sistema matricial. Da seguinte forma, ó, você coloca y de t, aí até yn de t, isso aqui numa matriz coluna, igual. Aí coloca uma matriz com esses coeficientes, a e j, que são as constantes que acompanham os y's. E aqui do lado, você coloca as variáveis y1 até yn. Pronto, então tá aí, ó, na forma matricial. Basta você multiplicar essas duas matrizes aqui, fazendo processo linha por coluna. Isso vai dar também uma matriz coluna, igualar com essa daqui, que você volta a essa parte aqui do sistema, tá? E aí você percebe que se você chama y grande de t igual a essa matriz aí das variáveis y de t até yn de t, então você tem que y' de t é essa matriz y' de t até yn' de t, e aí o sistema ele fica reescrito na seguinte forma, tá? Pega e chama essa matriz aqui com esses coeficientes de A, por exemplo. Então esse sistema acima ele fica escrito como y' de t, pegando e trocando essa matriz por esse elemento, igual a y de t, né? Trocando essa daqui por y grande de t. E além disso, se eu denoto y0 igual a matriz formada por esses elementos y0 1 até y0n, então claramente, né, a gente tem que, quando a gente coloca t igual a 0 nessa daqui, a gente obtém y0, né? Então com essa notação aí, quando a gente faz y de 0, isso dá y0. Então eu tenho o seguinte sistema, né? O sistema equivalente, escrito em forma matricial. Eu tenho y' de t igual a y de t, e eu tenho y de 0 igual a y0. E isso é um PVI, né, um problema de valor inicial, que se você perceber, voltando aqui para a página anterior, ele é semelhante a esse daqui, né? Que a gente sabe, aqui pelo que escrevi, que isso é a única solução. Então nós poderíamos nos perguntar, né, nesse caso, será que y de t igual a e elevado a at y0 é a única solução? Né, a gente pode se perguntar isso, né, já que no caso desse PVI aqui, a gente tinha que isso é a única solução. Será que nesse caso isso aqui é a única solução? Então, duas coisas a se observar. Primeiro de tudo, eu coloquei o y0 aqui do lado direito, né? Por que será que eu coloquei? Tem uma justificativa para isso, tá? E segunda coisa, que é a mais importante de se perguntar, sim, professor, mas A é uma matriz, né? Então, o que é esse termo aqui? Exponencial de matriz, né? A princípio não faz sentido, né? Exponencial de uma matriz, como é que é isso, né? É isso que nós vamos explicar agora, né? Como definir exponencial de matriz para fazer sentido isso aqui ser a única solução. Então, veja só. Lembra que a exponencial de um número pode ser obtida com limite, né? Lembra que a exponencial de x, por exemplo, isso é o limite, quando n tende a infinito, do somatório com j igual a 0 até n de xj sobre j fatorial. Isso aqui é a definição de exponencial, né? De fato, você pode obter isso como expansão em série de potências, tá? Isso aí você aprende no cálculo 3. Inclusive, eu acho que na playlist de cálculo 3 aqui do meu canal, eu consigo mostrar isso aqui, né? Que a exponencial ela se escreve dessa forma. Então, tendo com base isso aqui, agora faz sentido falar da exponencial de matriz, que é a seguinte série, né? É a série E elevado a A, que é a identidade mais A quadrado sobre 2 fatorial, mais A
elevado a 3 sobre 3 fatorial e assim vai. Ou seja, como o produto de matrizes é bem definido, né, você consegue fazer a operação de produto, e para esse limite aqui, né, quando você está falando dessas potências, você está falando do produto de x por ele mesmo, j vezes. E aí, produto de matriz está bem definido, então você pode trocar aqui o x por uma matriz e define como o mesmo limite, né? E assim é que nós definimos a exponencial de uma matriz, tá? A exponencial de uma matriz é um limite, tá? É uma soma infinita, a gente pode chamar de série. E aí, um fato é que essa série ela é convergente no espaço das transformações lineares de Rn, tá? Ela de fato é absolutamente convergente quando você impõe essa norma aqui no espaço das transformações lineares. Aí é um exercício, caso vocês queiram fazer, mostre que essa operação aí, com esse supremo, é uma norma aqui no espaço das transformações lineares, né, de Rn. Então, com essa definição de exponencial, vamos mostrar que esse termo que eu escrevi aqui, y de t, satisfaz esse PVI aqui. Vou chamar esse PVI aqui de estrela, tá? Então, como é que a gente faz, né? A gente tem que mostrar que y', isso é igual a y de t, e que y de 0 é y0. Mas aí, ó, vamos fazer y', né? O que é y' t? Isso é você fazer ddt de e elevado a at y0, né? Só que aí você usa a definição de exponencial como esse somatório infinito, né? Então, ó, isso é a mesma coisa que ddt. Então aí você pode botar a definição, né? A definição é o seguinte, é somatório n desde 0 até infinito de at elevado a n sobre n fatorial. Tá? Essa a definição quando você põe isso aqui em forma de somatório. Lembrando que vai ter o t, né, do lado, porque o nosso termo é a vezes t. E aqui do lado multiplicando esse y0. Aí você pode expandir um pouquinho para entender o que é que vai fazer. Ó. Isso é a mesma coisa que fazer ddt. No caso n igual a 0, né, você aqui em cima vai ter at elevado a 0 sobre 0 fatorial. Então at elevado a 0 é a identidade e 0 fatorial é 1. E aí só sobra o y0. Né? Então sobra apenas y0. Quando n é igual a 1, você vai ter at, e aí 1 fatorial é igual a 1, né? Então vai ter o at multiplicando y0. Quando n é igual a 2, você vai ter at ao quadrado sobre 2 fatorial multiplicando y0. Quando n for igual a 3, você vai ter at elevado a 3 sobre 3 fatorial y0. E aí você continua, tá? Isso aí é ilimitado. Então, organizando um pouquinho melhor essas potências aqui em primeiro lugar, né, você pode colocar a ao quadrado, t quadrado, aqui na outra a elevado a 3, t elevado a 3, e assim vai, né? E daí, existe um teorema que nos permite derivar isso aqui termo a termo. Aqui, ó, a derivada de y0 vai ser 0, derivada de aty0 vai ser só ay0, né? Você deriva o termo t, derivada de t é 1, e aí vai, né? Você continua derivando esses termos de t. Então, vai ser o seguinte, ó, vai ser a y0, aqui que na derivada t ao quadrado vai ficar 2t, né, e daí você cancela com 2 fatorial que é igual a 2. Então fica aqui mais a2t y0. Aí quando você deriva aqui t elevado a 3, fica 3t ao quadrado, cancela com o 3 de baixo, né? Só que é 3 fatorial, que é 3 vezes 2, então sobra um 2 embaixo. Então fica assim, ó, mais a3 t ao quadrado y0 sobre 2, né? E aí você sai derivando todos os outros. E aí, o que é o interessante disso aí? Interessante é que, como você tem a aqui do lado esquerdo, multiplicando todos esses, você pode pôr em evidência um desses a's. Então você faz assim, ó, põe em evidência um desses a's aí e veja só o que é que continua dentro. Continua y0 mais aty0 mais a ao quadrado t ao quadrado y0 sobre 2, que é a mesma coisa que 2 fatorial, né? E mais, aí vai continuando. Mas veja só o que é que acontece. Quando você derivou, você conseguiu colocar em evidência a, e quem é esse termo que sobrou dentro? Olha para cá, ó, antes de você derivar, olha bem para essa conta aqui. Sobrou exatamente a mesma exponencial, né? Multiplicada por y0.
Então, esse termo aqui de verde no final, isso aqui é exatamente a própria exponencial de AT y0. Então, isso aí dá exatamente igual a E elevado a AT y0, tá? E isso mostra, né, que realmente y de t definido dessa forma é a solução primeiro da equação, que é a solução do PVI, né? Ele tinha que satisfazer, quando você coloca t igual a zero aqui, satisfazer igual a y0. Mas é só usar a definição de exponencial, tá? Quando você faz t igual a zero, você coloca, ó, t igual a zero aqui e t igual a zero em todos os outros. Só sobra quem? Só sobra o y0. Então, realmente, isso aqui satisfaz o PVI. Aí agora uma justificativa bem breve, né? Por que é que a gente coloca o y0 aqui do lado direito? É porque, pessoal, essa exponencial, como você vê aqui pela definição, isso aí é o somatório, né, de todas as potências da matriz A. Então, essa exponencial de AT, isso é para ser uma matriz, né, como você vê aqui nas somas parciais, uma matriz n por n. Como o y0, né, a gente definiu, se você perceber, ó, tá bem aqui, como uma matriz coluna, para que faça sentido o produto das matrizes, ele não podia aparecer na frente, né, porque daí você teria uma matriz coluna, multiplicando isso aqui não dá certo, né, porque você pegaria um elemento daqui, como é que você consegue multiplicar pela coluna inteira? Não bate, né? Então, por isso que ele aparece aqui do lado direito. Ele aparece bem aqui, que é exatamente para quando você pegar a linha, você ter condição de multiplicar com a coluna. Então, a justificativa do porquê ele aparece desse lado é essa, tá? Que é para bater direitinho a multiplicação matricial. Aí agora eu vou enunciar, sem demonstrar, tá? Algumas propriedades dessa expressão da exponencial de matrizes. A primeira delas é que quando m é uma matriz invertível, então quando você faz a exponencial de m-1 a m, isso é a mesma coisa que m-1 exponencial de a, e aqui multiplicado por m. E a segunda propriedade é que a exponencial da soma de duas matrizes, t, isso é o produto das exponenciais, tá? Funciona como números, né? Exponencial da soma de dois números t, né? Seria a exponencial de AT mais exponencial de BT, né? E essa propriedade aqui ela só funciona quando A comutar com B, tá? Então, ó, veja que é um se somente se. Então, essas duas propriedades eu não vou demonstrar, mas num texto que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tem a demonstração para quem tiver curiosidade. E agora, finalmente, vamos aplicar essa ideia de exponencial de matrizes junto com forma de Jordan para a gente conseguir exprimir a solução, né? Mostrar como é que é a cara de uma solução. Porque, a princípio, né, ó, voltando aqui para essa página, a gente tem que, com a definição de exponencial de matriz, a solução do PVI é essa daqui, né? Y de t igual a essa exponencial y0. Mas a questão é, isso tudo aqui é matriz, né? Multiplicação matricial. Como é que eu posso exprimir essa exponencial explicitamente, dizer como é que são seus termos, tá? Então é isso que nós vamos resolver. Dada a matriz M, né, aquela matriz de semelhança, né, de modo que m-1 a m está na forma de Jordan, ou seja, m-1 a m é igual a essa matriz aqui formada por blocos, né? Esses A1 até AL são os blocos de Jordan, tá? Então, esses aí são blocos de Jordan. E esses RIs, porque nessa definição aqui desses AIs, ó, lambda I identidade significa a matrizinha no qual a diagonal é toda formada por esses lambdas Is. Aí aqui eu estou considerando para a forma de Jordan aquela definição com os uns acima da diagonal, tá? Então, ó, aqui acima da diagonal você tem aquele monte de número 1. E esse RI significa exatamente isso, tá? Significa a matrizinha que tem esses uns aqui acima da diagonal e todo o restante é zero. Beleza, então você tem isso aqui na forma de Jordan. Então, como pela propriedade que eu citei aqui nessa página anterior, essa propriedade P1, como você tem a relação de semelhança, quando você faz a exponencial da relação de semelhança, isso é m-1 é elevado a Tm, tá? Exatamente pela relação P1, né? É o que a gente está usando aqui. Então, o que é que você faz? Você multiplica esse lado aqui por m. Quando você multiplica esse, automaticamente você multiplica esse lado. E você multiplica o lado direito por m a menos 1.
automaticamente você multiplica esse lado e você obtém essa relação aqui, né, que diz o que é a exponencial de AT. Aí o que é que essa relação significa? Essa relação significa que E elevado a AT, isso é M, exponencial de m-1 a mt. m-1 a m é essa matriz aqui na forma de Jordan, né? Então, você vai ficar com a exponencial. Aí, no lugar de m a menos 1 a m, eu coloco essa matriz aí de Jordan, né? A1, AL, aqui tudo zero. Aqui do lado aparece um T. E aqui você coloca m menos 1. Aí, continuando esse cálculo aí, vamos olhar o que é que vai acontecer. Né? Isso é m. No lugar dessa exponencial aqui, eu já vou colocar a definição da exponencial, né? Isso seria o quê? Seria o somatório de n igual a 0 até infinito dessa matriz, né? A1 até AL, aqui o resto é 0, elevado a n sobre n fatorial. E aqui m menos 1. Aí eu vou fazer agora dois passos que ficam como exercício para você verificar. Primeira coisa é que quando você faz essas potências, isso é a mesma coisa que fazer as potências dos blocos, tá? Ou seja, isso aqui fica desse jeito, ó, somatório de n igual a 0 até infinito de a1 elevado a n, a l elevado a n sobre n fatorial, tá? m menos 1. E aí, como esses blocos de Jordan em particular são submatrizes, aí esse próximo passo, que você também pode verificar, é que você pode passar o somatório, né, para cada um desses blocos, e junto com n fatorial. Então, isso é a mesma coisa que m vezes a matriz somatório de a1 elevado a n sobre n fatorial, desde n igual a 0 até infinito, somatório de n desde 0 até infinito de AL elevado a n sobre n fatorial. Aqui multiplicando m menos 1 e fora essa diagonal tudo é 0. Mas aí, ó, o que é que significa cada um desses somatórios aí da diagonal? Significa exponenciais, né? Aqui é exatamente a exponencial. Ah, perdão, pessoal, eu esqueci do t, não foi? O t, ó, ele deve aparecer aqui do lado, tn. Então aqui, ó, vai aparecer tn, aqui também, tn, tn, tn. Eu tinha esquecido do t. Então aqui, ó, é exatamente a definição da exponencial, só que dessas matrizes, a1 até a l. Né? Então seria exponencial de a1t, exponencial de alt, m menos 1. E aí o problema se reduz, né? Porque a gente precisa então calcular a exponencial dessas matrizes a1 até a l. Só que elas já têm a forma especial delas, né? Ó, elas são desse tipo, são lambda identidade mais essa matriz RI, que é com esses uns acima da diagonal. Então precisamos calcular essas exponencial dessas matrizes A e T, que é a mesma coisa que fazer isso, ó, lambda I identidade mais RI. Aí vamos fazer essa continha aqui na próxima página. Aí, ó, eu vou usar isso aqui, que isso é a mesma coisa que é elevado a lambda I identidade multiplicado pela matriz E elevado a RI. Ah, e aqui tem um T também, né? Então, aparece um T bem aqui e um T bem aqui. Mas beleza, eu estou usando o fato de que isso aqui vira um produto. Mas tem sentido falar disso? Tem, porque a gente está usando, ó, P2, a propriedade P2, que é essa daqui, ó, exponencial de A mais BT é igual a isso se somente se A comuta com B. Mas, claro que A comuta com B, né? Porque o nosso A ali é lambda vezes a identidade. E o nosso B é o RI. Mas claro que a identidade comuta com RI, né? Mesmo que tenha esse lambda na frente. Então, comutam, né? Por isso que a gente pode quebrar aqui nesse produto. Aí, beleza. Aí agora vamos observar o que é essa primeira exponencial aqui, lambda I vezes a identidade. Usando a definição de exponencial, é o seguinte, ó. É somatório com n desde 0 até infinito de lambda I identidade elevado a n, aí aparece tn, né? Vou tentar não me esquecer mais, dividido por n fatorial. E esse aqui vai ficar aguardando, daqui a pouco eu mexo nele. Aí beleza, vamos expandir alguns termos só para a gente enxergar como é que fica. Quando n é igual a 0, você tem apenas a identidade,
t elevado a 0 é 1 e aqui 0 fatorial é 1. Então, quando n é igual a 0, você tem apenas a identidade. Quando n é igual a 1, você tem a seguinte matriz, ó. Você tem lambda vezes a identidade. Então, aparece uma matriz em que tem esses lambdas aqui na diagonal. Só que tem t, né? Então, lambda e t em toda essa diagonal aqui. Aí aqui deveria estar dividido por 1 fatorial, só que 1 fatorial é 1, a gente nem coloca. Aí beleza, aí quem é o próximo? Seria quando n é igual a 2. Só que aí a matriz de identidade ao quadrado é ela mesma, né? Então fica a diagonal com lambda i elevado ao quadrado, aí aparece do lado t ao quadrado, e aí toda essa diagonal é isso, né? E dividido por 2 fatorial, né? Só que aí, quando você faz essa divisão por 2 fatorial, você entende que você está... É mesmo que multiplicar, né, a matriz pelo escalar 1 sobre 2 fatorial. Que aí você pode entrar para todas as entradas da matriz, né? Então, na verdade, você pode colocar o 2 fatorial embaixo de todos esses elementos aí da diagonal. Aí quem é que é o próximo? O próximo, mesma coisa, identidade elevada a 3 ela mesma. Vai ficar lambda i elevado a 3, t elevado a 3. E aqui embaixo, ó, a mesma justificativa que eu usei para 2 fatorial, você usa para 3 fatorial. Ele fica embaixo dos elementos da diagonal. E aí você continua, tá? Indefinidamente. E aqui do lado vai ter esse e elevado a r e t que está parado, né? O que é que eu quero que você perceba? Eu quero que você perceba que dá para juntar tudo, né? Se você perceber a matriz identidade, a matriz tem 1 na diagonal. Quando você soma todas essas matrizes, que a gente já entende, né, como é que é a forma geral delas, você fica com isso aqui, ó. 1 mais lambda i t mais lambda i ao quadrado t quadrado sobre 2 fatorial mais lambda i 3t3 sobre 3 fatorial e assim vai, né? E isso em toda diagonal, né? Para todos os elementos da diagonal, eles serão o mesmo, serão essa soma infinita aí. Mas aí, ó, cada somatório infinito desse, a gente vê que é exatamente a definição da exponencial real, né? Isso aqui é exponencial de lambda i t, né? Todos os elementos da diagonal é exatamente a mesma coisa, e elevado a lambda i t, né? Note que isso aqui é exatamente a definição da exponencial real. Então, o resultado disso é a matriz que você tem e elevado a lambda i t na diagonal, né? E aqui do lado e elevado a r i t. Então, você põe para fora e elevado a lambda i t como um múltiplo escalar. Quando você põe para fora, esses elementos aqui ficam todos uns, né, nessa matriz do lado esquerdo. Então você pode dizer, ó, que é e elevado a lambda i t vezes a identidade. E aqui vezes essa exponencial. Só que aí a identidade vezes essa exponencial é essa exponencial. Então você fica com e elevado a lambda i t e aqui do lado essa exponencial aqui. Aí para finalizar, isso aí vai ser igual a exponencial de lambda i t. No lugar de e elevado a r i t, vai ter essa matriz aqui, que com um caso 3×3, daqui a pouco eu explico como é que você obtém ela. Que é da seguinte forma, ó. Aqui a primeira linha dela é composta por 1 t quadrado sobre 2 fatorial, e assim vai até t elevado a ki menos 1 sobre ki menos 1 fatorial. Aí a segunda linha é o que? É 0. Aí aqui começa 1, t, aí continua como a de cima, né? T quadrado sobre 2 fatorial, t elevado a 3 sobre 3 fatorial. Só que quando chegar aqui no último elemento, você vai até ki menos 2 apenas. E aqui ki menos 2 fatorial. Aí os próximos, né? Terceira linha seria 0, 0, 1. Aí a partir daqui continua como a de cima. Nesse caso, ela só chega até t elevado a ki menos 3 sobre ki menos 3 fatorial. E aí ela continua, tá? Quando chegar na penúltima, né? Vamos escrever a penúltima e a última. Você vai ter um monte de zeros. Aí você vai ter 1 e no último elemento t. Já na última linha, 0, 0, 0, 0 e o último elemento 1. Então essa matriz ela é triangular superior, tá? A diagonal é formada toda por uns
Abaixo da diagonal só tem 0. E aqui na parte de cima da diagonal tem esses termos com fatorial. Aí beleza, professor. Aí primeira coisa, o que é que são esses números KIs aqui que está aparecendo? Esses KIs é a ordem do bloco, tá? Do bloco RI. Eu não falei aqui acima, mas a gente pode voltar aqui na página anterior e dizer que a ordem dos blocos RI, KI por KI, tá certo? É a ordem do bloco, o tamanho desse bloco. Segunda coisa, de onde é que aparece esse monte de termo aí com esses fatorial, tá? Vamos explicar aqui com um exemplozinho de um bloco 3x3. Se a gente tiver RI, vamos colocar só R, tá? Um blocozinho daquele tipo, né? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Né? Que é um bloco que tem os uns acima da diagonal. Então, o que a gente está fazendo aqui é dizer que a exponencial da matriz RIT dá esse termo aí com esse monte de fatorial. Vamos observar por quê. Bom, E elevado a RT, isso é a mesma coisa que E elevado a essa matriz aí, T, né? Só que esses blocos, eles são nilpotentes, tá? Eles só vão até uma certa potência e a partir deles zeram. Vocês vão observar aqui na conta. O que é a definição da exponencial? Aí vamos colocar, ó, é a identidade. Aí o próximo termo seria essa matriz dividida por um fatorial, ou seja, seria 0. Já entrando com esse t para dentro, tá? Você pode colocar assim, t, 0, 0, 0, t, 0, 0, 0. Aí quem é o próximo termo? É isso aqui ao quadrado, dividido por 2 fatorial, né? Vamos colocar. Aí o próximo seria elevado a 3 e daí vai. Mas aí o que é que a gente faz? Primeiro vamos elevar ao quadrado dessa matriz, né? Quando você faz ela por ela mesmo, o que é que isso vai dar? Né? Multiplicando linha por coluna, 0. Linha por coluna, 0. Linha por coluna, 1. Aí linha por coluna, 3 vezes vai dar 0. E a mesma coisa no último. Então, esse quadrado aqui, na realidade, você pode já trocar, né? Vai dar essa matriz aqui, ó, 0, 1, 0. Dividido por 2 fatorial. T ao quadrado pode entrar para dentro. Então, eu também vou apagar e já vou colocar ele aqui dentro. E o 2 fatorial? Também, né? Pode entrar e dividir tudo. Então, aqui a gente divide pelo 2 fatorial. E aí a gente obtém essa matriz. Que quando a gente está a partir da potência 3, quando a gente eleva essa matriz aqui à terceira potência, já dá 0. Dela em diante. Como é que a gente verifica? Ela elevada a 3 é mesmo que ela vezes ela ao quadrado, né? Só que o quadrado dela está aqui do lado. Que é só... Você tem 1 aqui nessa posição. Aí vamos ver quanto é que dá aí esse produto. Fazendo linha por coluna, você obtém 0 aqui nas 3 primeiras. Linha por coluna, você obtém 0. E na última também. Então ela zera. Então, de fato, ó, o somatório dessa exponencial, dessa matriz nilpotente, que é formada por esse bloco, só vai até aqui. E aí, quando você soma as 3, você obtém o quê? Você obtém, ó, a identidade bem aqui. Dessa segunda matriz você obtém t aqui e aqui. E da última matriz você do lado obtém, ó, t quadrado sobre 2 fatorial. E aí nesse caso quem é o teu KI menos 1? Teu KI menos 1 é igual a 2. Então ó, o teu KI é 3, que é exatamente a ordem, né? A ordem da tua matrizinha R lá do começo, né? Teu bloco. Então aqui esse daqui é um exemplo em que a gente tem KI igual a 3, tá? Você vê que realmente essa exponencial de RI dá essa matrizona aqui, tá? Pronto, e com isso a gente consegue, né, de fato, explicar o que é a exponencial, se você perceber, né? Porque ó, a gente começou a conta lá do começo. Exponencial é igual a m multiplicado por esse termo, multiplicado por m menos 1. Aí a gente fez as contas e chegou que a exponencial deve ser isso, né? Esse produto. Só que agora a gente explicou o que é cada bloco, né? Cada bloco E elevado a IT tem essa forma aqui. Então, você pega isso aqui, você pode chamar aqui de 2 asterisco, por exemplo. E para cada I, que aqui veja que a gente está variando os I's, né? Para I desde 1 até L, você faz a substituição bem aqui, né? Em cada um desses termos aqui. Quando você faz essas substituições,
você multiplica por m a menos 1, que são conhecidos, né, esses elementos de semelhança. Por isso que nós precisamos do vídeo anterior, né, que é onde a gente consegue esses elementos aqui que são as matrizes de semelhança que dá a forma de Jordan, né? Daí depois no final você multiplica as três e aí você obtém a forma da solução, tá? Então aí, para finalizar, vamos fazer isso na prática, realmente com um exercício concreto.